Bom dia, senador Aécio Neves, como vai o senhor? Datena, bom dia, um prazer enorme voltar a conversar com você. É meu. Senador, como é que o senhor analisa o quadro da política nacional nesse momento, com essa polarização do Lula de um lado, o Bolsonaro de outro, e a terceira via querendo se firmar? O senhor tem anos de política, o senhor vem de uma família política muito séria, o senhor carrega o peso do nosso inesquecível Tancredo, fantástico Tancredo, uma das minhas referências, sempre foi uma das minhas referências, ao lado do Ulisses, Mário Covas e muita gente boa que nós tivemos na política nacional. Não é? Como é que o senhor analisa essas eleições para que o Brasil consiga sair dessa situação difícil que se encontra? Datena, mais uma vez, bom dia, obrigado pelas palavras aí em relação ao velho Tancredo. Realmente teve um papel muito importante na construção daquilo que nós temos de mais valioso hoje, né? Que é a nossa democracia, que é a possibilidade de nós mesmos, né, construirmos o nosso destino. Mas me permita um parênteses já na entrada, Datena, porque é irresistível. Que irresponsabilidade desse sujeito lá no Espírito Santo, né? Assistir essas cenas também, eu estava te ouvindo aí, conversando com o Neto, e acho que é isso, banido do futebol. Eu acho que é a oportunidade de que se faça algo exemplar e que repercuta também, né, em outros campos, em outros estados, porque eu jamais tinha visto algo tão grotesco, tão covarde e merecedor de uma punição, portanto, exemplar. Apenas um comentário aqui de quem também acompanha muito futebol. Eu não sabia que você estava vendo. Eu não sabia que você estava vendo, que já é covarde a agressão contra qualquer pessoa, independente de gênero. Agora, contra uma mulher, no momento que a gente tenta, de todas as formas, combater a agressões contra mulheres, um cara faz um gesto desse, ele tinha que ser preso e tinha que ser banido do futebol ali imediatamente. Eu acho que pelo menos perdeu o emprego, mas não pode parar por aí. Para que se transforme em algo realmente exemplar, Datena. Mas voltando ao seu questionamento, Datena, eu ainda me nego a acreditar de que nós teremos apenas duas alternativas a dar aos brasileiros. Não entro no mérito de quem é melhor ou quem é pior, mas eu acho muito pobre um quadro em que apenas dois extremos se apresentam. E o meu esforço tem sido, e você tem acompanhado isso, no sentido de engrossar uma única terceira via. Porque se nós temos várias terceiras vias, uma terceira, uma quarta, uma quinta, como ainda está colocado, nós não teremos nenhuma. Aí, na verdade, nós estamos favorecendo essa polarização. As coisas avançaram um pouco nas últimas semanas e nós aí acertamos a data do dia 18 de maio, portanto, daqui a um mês e pouquinho, para que surja, pelo menos no conjunto desses partidos, uma única candidatura. E para isso, Datena, e aqui não vai nada de pessoal em relação a nenhum dos nomes, eu acho que o sujeito hoje, na forma como a política está esculhambada, para entrar na política já merece o meu aplauso. A pessoa se dispor a disputar o voto, botar a sua cara a tapa, né, tentar ajudar a arrumar o país, o seu estado, a sua cidade, para mim já merece meu reconhecimento. Então, todos esses nomes que estão colocados estão de forma legítima. Agora, vamos ter responsabilidade e despreendimento. Se nós não concentrarmos os nossos esforços em torno de um nome, e tem que ser aquele que tem a menor rejeição, além, obviamente, de inspirar um projeto novo para o país, ser capaz de empolgar uma parcela da sociedade, nós vamos estar fazendo o jogo dos nossos adversários. E você sabe que eu tenho me esforçado aí para levar o nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pelo menos a avaliação desse conjunto de partidos. Porque essa chamada terceira via, Datena, ela está obstruída por candidatos, repito, legítimos, mas com uma rejeição que impedia o seu crescimento. Como é que você vai apoiar um candidato que tem 70% de rejeição? Que espaço vai haver para que esse candidato cresça? Então, eu tenho esperança ainda de que essa convergência possa ocorrer e que ocorra rapidamente, dentro de um mês e pouco. E aí, quem sabe, nós vamos dar ao eleitorado brasileiro a oportunidade de avaliar um outro nome, e não apenas os dois polos que hoje concentram a maioria das intenções de voto, pelo menos nas pesquisas até aqui. Bom, seriam os candidatos o Dória, né, o Eduardo Leite, Simone Tebet, e se o Ciro quiser vir para conversar, foi chamado para conversar. O Moro, eu não sei se estaria já afastado ou não a possibilidade dele ser candidato à presidência, porque a União, uma parte da União, eu conversei inclusive
por telefone durante um bom tempo, no sábado retrasado, com o ACM. O ACM Neto simplesmente não engole o Moro com o projeto de presidente da República. Como os partidos estão unidos, a União Brasil, que hoje tem o maior fundo, o PSDB, o MDB e o Cidadania, o nome deve sair desse consenso, não é? Agora, o senhor disse que não é um projeto pessoal e nem por ter nada contra ninguém, porque é nítida a aversão que o senhor tem ao Dória e que o Dória tem pelo senhor, tanto que pediu a expulsão do senhor pelo partido. Mas o senhor não está pensando nisso. O senhor está pensando que se pulverizar, de repente, a terceira via facilita para que Lula e Bolsonaro continuem disputando a presidência, é isso? Exatamente isso, Datena. Independente da minha não relação com o governador Dória, e eu reconheço que o seu governo em São Paulo tem méritos, tem virtudes, mas pode ser até que essa rejeição altíssima que ele tem, maior que todos os candidatos, inclusive maior que a de Lula e a de Bolsonaro, seja até injusta. Eu não entro aqui no mérito também, mas ela é real. Como é que você vai desconhecê-la, né? Se nós queremos uma candidatura competitiva, ela tem que passar, a meu ver, primeiro pelo consenso desses partidos, e o do ex-governador de São Paulo não é um nome apoiado por nenhum desses partidos, e tendo uma história, um projeto de país e principalmente capacidade de crescer. Repito, baixa rejeição. Então, eu acho, sabe, Datena, a determinação na política ela é muito importante. As pessoas têm que ter determinação. Mas quando essa determinação se transforma em obsessão e não se olha o estrago que está se deixando, né, para trás ou ao lado quando você caminha, né, aí ela já não faz bem. E o que nós estamos vendo hoje é o PSDB já vivendo um processo de perda de musculatura. Nesse período agora recente das janelas, nós fomos, Datena, o partido que mais perdeu parlamentares proporcionalmente, e já é um pouco o efeito de uma candidatura com alta rejeição, né, porque muitos não querem se vincular nos seus estados a essa candidatura. E eu, Datena, com todos os problemas, eu ainda acredito que o PSDB é um partido muito importante para o Brasil. O Brasil está carente de partidos programáticos, que tem um projeto de país. Goste-se ou não, o PSDB é liberal na economia, defende a responsabilidade fiscal, tem políticas claras de inclusão social, tanto no plano federal quanto nos governos que administrou. E eu quero que o PSDB sobreviva a essas eleições. Mas, para isso, é preciso que tenhamos uma candidatura que potencialize as nossas candidaturas à Câmara, às Assembleias Legislativas, aos governos e ao Senado. E, portanto, a minha grande expectativa e todo o meu esforço é para que nós possamos sair em maio agora com um único nome. Você colocou aí, os nomes colocados são esses mesmo. Eu, como você, acho que a situação do Moro como candidato já era difícil por ele ter também, independente dos méritos que eu reconheço que ele tem, mas tem também uma altíssima rejeição. E agora, no União Brasil, o que nós percebemos é que uma parcela importante do partido prefere que ele não seja candidato à presidência da República. Também não dá para ignorar isso. E dentre esses nomes colocados, Datena, eu vou aqui no ponto fulcral, aqui, né, botar o dedo na ferida, eu vejo o Eduardo como aquele que tem as melhores características para empolgar o Brasil, a juventude aí num projeto novo. Aí você vai me perguntar, mas não tiveram as prévias? Tiveram as prévias partidárias, a meu ver, no momento equivocado. Eu, na época, formalizei um pedido para que elas ocorressem agora, era para estarem ocorrendo agora, por uma questão pontual, Datena. Um grupo de parlamentares que ajudou a dar a vitória ao Dória já não está no PSDB. Se nós fizéssemos hoje apenas com esses que saíram, deputados federais e estaduais, o resultado seria oposto, teria vencido o Eduardo. Então votaram no Dória e deixaram o partido para apoiar outros candidatos. Então, nós não podemos nos prender, a meu ver, a essa burocracia ou a essa questão específica, vendo que com ele, infelizmente, nós não avançaremos, seja na unidade desse centro chamado Centro Democrático, ou na construção de uma candidatura viável. São os fatos, e contra os fatos não há argumento. O Dória parece ter aceitado essa condição de um nome comum, mas ao mesmo tempo que ele parece ter aceitado, tanto que o nome vai ser divulgado dia 18, parece que é isso que vai acontecer, mesmo ele aceitando as regras do jogo, diz primeiro que era golpe porque houve uma convenção, uma prévia
E dessa prévia, o resultado democrático apareceu e que, tirando-o da disputa, seria um golpe. Depois parece que ele amenizou a situação, mas mesmo aceitando aparentemente a situação, ele sai pelo Brasil como candidato a presidente da República dessa coligação, dos partidos já citados. O senhor acha que ele vai até o fim, que ele judicialize essa decisão, ou que ele vai aceitar mesmo essa decisão de consenso dos partidos que fazem parte da coligação? Datena, eu acho que é absolutamente legítimo o seu esforço para tentar se viabilizar, né? Ele tem esse direito, deixou o governo de São Paulo, apesar, né, de num determinado momento ter preferido ficar no governo, mas não foi a ele dado essa possibilidade, é legítimo. Só que nós estamos percebendo, e eu converso com gente de todos esses partidos permanentemente, ele não será indicado por nenhum desses partidos, não por falta de méritos ou de capacidade, mas porque ele tem uma rejeição que inviabiliza as demais eleições, né? Os candidatos a deputado federal, a senadora, a governadora, a deputados estaduais, de alguma forma eles se vinculam à candidatura presidencial. Se essa candidatura presidencial, ao invés de te alavancar, te puxa para baixo, o prejuízo é de todos. E ele não deve tratar essa questão como um demérito, são circunstâncias. Ô, Datena, em 2010, você vai se lembrar, eu era governador, já reeleito de Minas, com altos índices de aprovação, e meu nome foi lançado como candidato à presidência da República por vários diretórios do PSDB. Eu não consegui unir o partido. Tínhamos a candidatura de José Serra, em São Paulo, se apresentando também como candidato à presidência. Quando eu vi que o partido estava rachado no meio, eu fui à imprensa e disse, não sou mais candidato, meu candidato é o Serra. Nós precisávamos ter um candidato, não adiantava termos dois candidatos brigando entre si. Fica isso até como um exemplo. 4 anos depois, eu tive o partido inteiro, né, em torno da minha candidatura à presidência, né, naquela disputa com a presidente Dilma, que nós, enfim, chegamos muito próximos de vencer. Então, a política, e você citou aí algumas figuras icônicas da política, Tancredo Ulisses, ela é feita de avanços e de recuos. Eventualmente, você abrir mão agora, né, e no caso me refiro especificamente ao ex-governador Dória, vai ficar um gesto onde ele será credor no futuro, quem sabe, do partido. Então, é hora de desprendimento, coragem e desprendimento. Se os projetos pessoais prevalecerem e alguns candidatos resolverem levar seu nome a ferro e fogo, mesmo vendo que eles são inviáveis do ponto de vista eleitoral, isso vai ser cobrado também dessas figuras, Datena. Qual é o critério que vai definir quem é que vai ser o candidato do consenso? Eu tenho perguntado muito isso internamente. O que eu sugeri hoje, inclusive, numa entrevista no Globo, foi que seja feita uma grande pesquisa qualitativa com todos esses nomes, né, que eles possam gravar aquilo que nós falamos, diamante, né, apresentando suas propostas de governo, e isso seja apresentado, Datena, a todos aqueles que vão disputar a eleição por esses 4 partidos, PSDB, Cidadania, União Brasil e MDB. Candidatos a deputados federais, candidatos a deputados estaduais, aos governos, ao Senado. E esse conjunto de candidatos, a meu ver, é que deveria, através de alguma eleição interna, definir aquele que tem as melhores condições de disputar essas eleições. Porque, independente seja do meu partido ou de outro partido, eu quero na minha coligação alguém com chance real, né? Porque a minha candidatura vai estar vinculada a esse candidato à presidência da República. Esse me parece o caminho mais adequado, melhor do que, por exemplo, a opinião pessoal de um dirigente partidário, por mais bem intencionado que ele seja. O Eduardo teve um gesto importante para o partido especificamente, no momento em que ele tinha convite claro do Kassab para sair como terceira via, como candidato a presidente da República, ele bateu o pé e acabou ficando no partido. Foi convencido a ficar no partido, mas também é claro que a opinião dele era mais importante. Não adianta você tentar convencer alguém, né? Eu, depois do movimento que o Dória fez, de não querer deixar o governo, e foi um movimento mesmo, não foi jogada coisa nenhuma, ele tentou ficar no governo de São Paulo. Ele tentou ficar no governo de São Paulo. Eu perguntei a ele 5 horas da manhã o que ele ia fazer às 4 da tarde. Ele não respondeu. Eu vim e disse, olha, ele passa de traído a traidor. E logo depois o União Brasil leva o Moro sem me avisar, traz o Moro para São Paulo sem me avisar. Então você não convence ninguém a ficar no partido. Eu dei no pé dos partidos,
acertei com outras pessoas, que não vem aqui o caso dizer quem são essas pessoas, e nem posso dizer que sou candidato e nem sei onde nós vamos chegar. Mas é o seguinte, tentaram me convencer o sábado inteiro. A CM me ligou da Bahia, gente do meu partido me ligou de outros estados, o próprio Rodrigo Garcia, Rodrigo Maia, o pessoal me ligou para me refiliar. Assim, amigo, eu tomei a minha decisão, que credibilidade eu teria se eu voltasse um dia depois a me refiliar. Então você não convence ninguém a participar de A ou B, ou até mesmo da eleição. Tá? Agora, o Eduardo Leite teve no gesto dele uma importância, acho que fundamental, dentro do PSDB. Isso foi reconhecido pelo PSDB, pelo Bruno, presidente, e todos os demais participantes da cúpula diretiva do partido, e o partido, de uma forma em si, saiu fortalecido. Se ele sai naquele momento, ou nesse momento, do PSDB, o PSDB corria um forte risco de uma rachadura imensa. Eu não sei se vaso quebrado cola. A importância dele foi acima da importância de ser candidato à presidência da República. Essa é a minha forma de ver. A sua também, Aécio? Também. O Eduardo é um quadro extraordinário, Datena, e ele será muito importante para a própria renovação do PSDB, independente de que seja candidato, que vença ou não as eleições. Ele é um quadro que vem toda a sua trajetória dentro do PSDB. Eu estive com ele quando ele foi candidato a prefeito de Pelotas há muitos anos atrás, estive na sua campanha, depois na campanha à reeleição da sua vice-prefeita, e ele tem uma postura muito reta dentro do PSDB. Acho que esse argumento foi muito relevante para que ele tomasse a decisão de ficar no partido, né, e colocando seu nome. Ele não está impondo nada, mas seria uma irresponsabilidade da Atena nossa, pensando no Brasil, nós privarmos os eleitores, ou pelo menos esse conjunto de forças políticas, de avaliar o nome do Eduardo. Né? Se não for ele, se tiver um nome em melhores condições, que seja. Mas nós não podemos ficar presos numa camisa de força de uma votação interna, cujo resultado hoje já seria diferente. Então, o meu esforço é para dar legitimidade à postulação do Eduardo, que ele seja observado e analisado por esse conjunto de forças, e quem sabe, pode ser realmente a terceira via a empolgar o Brasil aí com um projeto novo. Eu tenho essa esperança, Datena, eu não estou entregando os pontos ainda não. Você sabe que eu estou notando de verdade, participando ativamente desse processo político todo, que os partidos que deveriam estar fazendo oposição para criar a terceira via e brigar com o Lula e o Bolsonaro, os partidos estão, na verdade, brigando entre si. Até mesmo dentro do próprio partido, não é só com a coligação. Isso é uma perda de tempo, e o tempo vai passando, porque a pandemia alterou o nosso relógio, alterou o nosso sentido de tempo. Ao invés de unir forças, essa desunião que há só favorece a polarização. E ela é definitivamente clara, definitivamente clara. Eu percebi pelo ACM que, por exemplo, ele está liberando gente do seu lado para poder apoiar o Lula, porque o Lula do estado dele ganha disparado, segundo as pesquisas. Então ele não pode abrir mão disso, entendeu? Mas é muita briga interna dentro dos partidos que deveriam estar gestando aí uma candidatura de terceira via. Muita briga interna. Não é só desses partidos também, não. Aliás, é característica dessa eleição. Eu nunca vi tanto fogo amigo como eu estou vendo agora. Já vou perguntar, vale para a questão do Lula-Alckmin. Boa parte do PT não aceita o Alckmin de jeito nenhum. Não adianta falar que aceita, porque não aceita. Esse é o grande detalhe. Aí, dentro do partido, da união de coligação do Bolsonaro, há quem não aceite A ou B, rejeite A ou B, e briga para todo lado, quando deveriam estar unidos para um caminho só, unidos em torno de um plano de governo, unidos em torno de alguém que, com um plano de governo, salve o Brasil dessa situação difícil. Eu estou vendo agora aqui, e começa a aparecer a capacidade de articulação do Lula, que pelo menos 6 senadores do MDB participarão de um jantar com ele. Entendeu? Então, essa é uma eleição completamente atípica, diferente da eleição passada,
que a esquerda, pelos erros que cometeu e foram graves, a esquerda elegeu o Bolsonaro, foi eleito pela esquerda, pelos erros que a esquerda teve, ele foi eleito pela esquerda. Diferente daquelas eleições, essas eleições são as mais fragmentadas possíveis, porque elas estão abrindo espaço dentro dos próprios partidos para que haja uma discussão, uma cisânia, que não leva a lado nenhum. É uma questão que eu não sei qual vai ser o fim da história. Você que tem muito mais tempo de política do que eu, do que muita gente, pode dizer como é que o senhor analisa essas eleições, onde mesmo dentro da polarização há divisão. Ô, Datena, eu concordo com você, as divisões estão em todos os partidos, mas no caso específico, por exemplo, do PSDB, eu acho que é possível superá-la. Tem o tempo das colocações, das candidaturas, dos pleitos, mas vai ter que ter o tempo da união. E aí é preciso que haja despreendimento. O PMDB tem uma situação já um pouco diferente. Uma parcela do MDB, principalmente no Nordeste, muito dificilmente vai deixar de ir com Lula, né? Nós sabemos disso, estamos vendo, inclusive, essas movimentações. Por isso, o meu sentimento muito pessoal, Datena, eu não tenho aqui, né, uma cartilha para dizer o que se deve ou não deve fazer. Mas meu sentimento, até com algum tempo já de história, aí, são 36 anos de mandatos que eu tenho consecutivos, Datena, quanto mais rapidamente nós apresentarmos um nome razoavelmente competitivo, mais rapidamente a gente estanca a sangria. Porque é isso que nós já estamos percebendo hoje em relação ao MDB, até mesmo em outros partidos. Se nós demorarmos muito para apresentar um nome competitivo, cada um vai cuidar da vida. Não é? Onde Bolsonaro for forte, nós vamos ver companheiros nossos apoiando Bolsonaro. Onde Lula for forte, nós vamos ver companheiros nossos apoiando Lula. Se nós apresentarmos uma candidatura razoavelmente viável, permitirmos que essa candidatura tenha visibilidade, ande pelo país, enfim, sensibilize uma parcela da sociedade que não quer Lula nem Bolsonaro, porque nós sabemos disso. Uma parte importante do voto que o Lula tem, as pesquisas mostram isso, é o não ao Bolsonaro, é quem não quer ver o Bolsonaro novamente presidente. E uma parcela do que o Bolsonaro tem, talvez até um pouco menor, que tem um voto mais enraizado ali dessa extrema-direita brasileira que saiu do armário, a verdade é essa, mas também vota no Bolsonaro porque não quer a volta do Lula. Tem uma avenida ainda a ser trafegada, mas olha, está chegando na hora do sinal ali na frente. Ou nós construímos uma candidatura que, enfim, trafegue por essa avenida ainda larga, ou cada um vai buscar aí nas vias laterais, não é? O que é melhor para a sua própria candidatura. E quem perde é o Brasil. Eu acho que o Brasil merece e pode ter uma alternativa melhor do que os dois extremos hoje colocados. Mas o tempo corre contra nós, Datena. Corre e muito, principalmente em relação à terceira via. Mas não pense que é só na terceira via, não. Tem essa cisão dentro do PT, que não aceita o Alckmin, tem mesmo, não adianta dizer que não existe, porque tem. Dentro dos partidos que compõem a coligação do Bolsonaro, há quem não aceite A ou B. Eu já deixei bem claro, viu? Eu entro para a política se na realidade a política me quiser. Se a política não me quiser, eu não entro. Para mim, tanto faz. Eu quero ajudar alguém, que é o povo brasileiro. Se de repente me torrarem a paciência mais uma vez, e parece que já estão torrando, porque querem ser dono da verdade e tal, está entrando para ajudar alguém, eu não tenho problema nenhum em ficar no meu palanque, que é a imprensa, e que é o palanque que eu ocupo já faz quase 50 anos, sempre honradamente, de uma forma humilde, mas dando resultados positivos e combatendo a desigualdade. Para mim, eu não sou... Dizem, né, os filósofos antigos, que o melhor candidato é aquele que não quer ser e que não precisa ser. Então, veja bem, se me quiserem, está tudo certo. Se não me quiserem, eu já deixei bem claro, eu fico da minha casa fazendo os meus programas aqui na Band numa boa. Mas para a política brasileira, para os políticos do Brasil, não é interessante que as pessoas pensem assim. A política tem que se oxigenar, tem que agregar ideias novas, gente que está chegando, e a própria política tem que se reinventar. Não pode ficar essa briga interna de partidos, porque isso não leva a lado nenhum. Isso só vai na contramão de uma coisa chamada democracia. Você precisa aceitar o princípio do contrário. E pronto, acabou. E nesse ponto nós estamos muito rachados. Eu não sei qual vai ser mesmo
A ou B sendo eleitos, eu não sei qual vai ser o futuro do Brasil, porque você vai chegar numa eleição rachada. Por exemplo, agora, vocês estão discutindo um nome de consenso, mas o nome de consenso tem que ser nome de consenso mesmo. Porque a partir do dia 18 é fulano de tal. Se tiver alguém brigando contra fulano de tal dentro dessa união dos partidos que vocês têm, já é um absurdo. Não pode jogar contra. O cara não pode morrer com flecha nas costas. Porque tem em jogo a democracia e o povo do Brasil. O povo do Brasil está acima de tudo. Tem político no Brasil que se acha acima do povo. E é aí que se comete erro na política pra caramba. É o que eu estou analisando. Você, repito, com muito mais condição de analisar, nós não podemos chegar a um Brasil, com quem quer que seja o presidente eleito, um Brasil rachado, porque nós vamos ter de uma forma definitiva desafios imensos a enfrentar depois dessa pandemia, com a economia sendo arrasada e essa invasão da Ucrânia que nós estamos observando agora. Quem pegar, qualquer que seja o cargo político, principalmente o de presidente da República, vai pegar terra arrasada. E essa eleição é realmente uma eleição diferenciada, onde os grupos brigam mais entre si do que contra aqueles que, democraticamente eu estou dizendo, eles acham que têm ideias diferentes. A política é isso. Democraticamente, se você lutar contra alguém que não pensa como você, mas você tem que respeitar o que o cara pensa. Esse é o grande detalhe. Agora, não está acontecendo isso, e eu não sei mesmo qual vai ser o final dessa eleição, independente de quem ganhe e para que cargo quiser. E outra coisa, virou um banco de negócios. Os partidos estão mais interessados em eleger deputado do que cargos majoritários. Significa o quê? Dinheiro, fundo eleitoral e daí por diante. Tem que se pensar mais no Brasil, não é isso, Écio? Ô, Datena, em relação à primeira questão, se você tem alguma dúvida em relação se querem você na política ou não, veja as pesquisas, né? Eu acho que é o único parâmetro que nós temos hoje real que mostra que sim, a renovação da política é bem-vinda e você é muito bem-vindo na política, Datena. Isso é uma unanimidade, seja daqueles que gostam de você ou que eventualmente estejam em partidos opostos ao seu. Achei bem claro que se eu for candidato e ficar gente me pentelhando, eu já deixei bem claro que se eu for candidato e ficar gente me pentelhando, eu saio como candidato chapa pura com um partido pequeno. Eu saí do partido que maior fundo tem no Brasil, R$1 bilhão, que é a União Brasil. Fui para o PSC do Gilbertinho, gente boa, que tem muito pouco fundo eleitoral. Se me torrarem muito a paciência, eu saio candidato chapa pura, sem apoiar governador, sem apoiar presidente da República, e saio como candidato a chapa pura e faço a minha campanha com celular. Eu acho que os caras precisam, pelas pesquisas, eu noto que eles estão precisando mais de mim do que eu deles. Essa é a grande realidade. Então, se me pentelharem muito, se eu for candidato, eu saio chapa pura. Se de repente me pentelharem muito. Estou quase fazendo isso. Só um registro, Gilberto, é muito boa gente, meu amigo, há muitos anos você está ali gente boa demais. Agora o seguinte, Datena, aconteceu algo no Brasil, a meu ver, deletério, péssimo para a política, tá? Vê se você concorda comigo. Eu sou autor de uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada, que criou cláusula de barreira, né, que nós chamamos, né, enfim, hoje mais comumente chamada cláusula de barreira. Os partidos têm que ter um percentual mínimo de votos para ter funcionamento parlamentar. E acabei com a coligação proporcional. Qual que era a lógica da Atena lá atrás? É para que esses pequenos partidos, na verdade, estou falando aqui na tese mais geral, se incorporassem aos maiores para que nós tivéssemos partidos que representassem algum segmento de pensamento na sociedade. Porque nós temos 30, 40 partidos políticos hoje, isso não é lógico, não temos 30 ideologias ou 30 doutrinas a serem defendidas, né? Só que na contramão veio esse chamado fundo eleitoral. Então esses menores partidos, não falo nem do PC que é um partido tradicional, mas eu falo de uma série de partidos que foram criados agora mais recentemente e que eu gostaria que eles deixassem de existir para que nós tivéssemos, repito, partidos onde as pessoas olhassem e compreendessem o que aquele partido significa. E, na verdade, com o fundo eleitoral, esses partidos passaram a ter vida própria. Então, como você falou muito de um projeto de país. Qualquer que seja o presidente da República, vai ter uma dificuldade enorme de apresentar uma agenda de transformações, de reformas, tendo que negociar com 30 partidos
cada um deles querendo um espaçozinho, um naco de poder, entendeu? Porque não tem projeto, não tem ideologia. Por isso, eu repito, goste-se ou não do PSDB, o PSDB tem um projeto para o Brasil, já demonstrou como administra, tanto no plano federal quanto nos planos estaduais. E eu não quero que o PSDB desapareça. Se nós tivermos uma candidatura muito frágil, isolada, olha, Datena, nós tínhamos 32 deputados antes da janela partidária. Sabe quando nós temos hoje? 23 deputados. É muito pouco. E se continuarmos isolados, ou se formos para a campanha isolados, vamos ter 15 daqui para frente, vamos virar um partido nanico. É contra isso que eu estou lutando. Então, vamos tentar fazer desse encontro do dia 18 a largada, a arrancada, para apresentar ao país uma terceira via minimamente competitiva. E eu acho que, se tudo der errado, nós vamos estar ainda sólidos e fortes lá na frente para ajudar o Brasil no Congresso. O senhor defende o nome do Eduardo, mas democraticamente aceita o jogo limpo. Né? Claro. Quem tiver mais condição será o candidato de consenso, e assim tem que ser, sem nenhuma tentativa de mudar a história do jogo até as eleições. Nessa mesa, tem espaço para o Ciro sentar, ou o Ciro não quer sentar com vocês? Olha, eu sempre defendi que sim. Eu acho que o Ciro deveria fazer parte desse esforço, mas aí é uma decisão dele que quer caminhar por uma outra via, talvez a de condenação mais dura ali ao PT, o que eu tenho visto, para tentar, de alguma forma, herdar alguns votos da chamada esquerda. Então, não há da parte dele até agora essa disposição. Eu sei que ele tem conversado com o Neto, que é seu amigo também, sei que é seu amigo, é meu amigo, irmão da vida inteira, o ACM Neto. Ele tem buscado criar essa ponte para trazer o Ciro para sentar-se nessa mesa, mas eu não sei se o Ciro, se nós chegarmos à conclusão, uma hipótese, no dia 18 de maio, de que o candidato é outro, eu não vejo nele a disposição até aqui de vir com esse outro candidato e abdicar do seu projeto. É um sentimento, tá? Também já fui muito próximo ao Ciro ao longo da minha vida política toda. Ele esteve no PSDB conosco durante um grande período, mas o que eu percebo hoje é que ele levará a sua candidatura até o final. Vamos trabalhar com o que nós temos hoje. Se esse conjunto de 4 partidos encontra um nome com baixa rejeição, com capacidade de se apresentar ao país, motivando, emocionando, conquistando as pessoas, eu acho que essa eleição pode mudar ainda, Datena. Eu tenho essa esperança. E eu defendo o Eduardo porque eu vejo nele, dentre esses nomes colocados, sem demérito a nenhum dos outros, as melhores condições para falar ao Brasil, à juventude, às novas gerações que estão hoje carentes, aí, órfãs de um futuro, pelo menos de uma esperança nova. Essa é uma forma de fazer política parecida com a do seu avô. O senhor não foi agressivo nem com Lula, nem com Bolsonaro até agora, está pensando no seu partido. Eu acho que é a frase do seu avô. Uma vez alguém chegou para ele e disse: Tancredo, você não está metendo o pau no Maluf? Foi naquela posição em que o Tancredo estava lutando pela democracia contra o Maluf. Ele falou assim: meu filho, eu não quero meter o pau no Maluf porque eu estou metendo pau no eleitor dele. Eu quero tirar o eleitor dele e convencê-lo a votar em mim. Parece que a frase do Tancredo, essa frase, pelo menos é atribuída a ele, o que representa a sabedoria imensa de um político extraordinário, que também criou aquela frase, né? Antes de entrar no Rubicon, que era o rio que separava aí, os impérios de Roma, que era o império mais importante da época, antes de entrar em guerra com o grandão, você, para entrar no rio, não tira a sandália, não. Fica de sandália, porque depois que você tirar a sandália, meu filho, aí é guerra e você vai enfrentar um império enorme. O Tancredo é um cara muito sábio, tá? Mas admitamos... Tem outro ensinamento do Tancredo, que acho que serve para nós todos, eu carrego ele muito comigo, muito simples, mas muito pedagógico. Ele dizia que na política quem deve brigar são as ideias, não as pessoas. Porque não há um inimigo hoje, um adversário, que não possa amanhã ser seu aliado num determinado projeto, em algo positivo para o país. Deixa as ideias brigarem. Não... Tanto que ele manteve com o próprio Maluf, para citar esse caso específico, uma relação pessoal depois durante o processo da eleição e naqueles dias depois da sua eleição no colégio eleitoral. Bom, para encerrar
há possibilidade sim, e ela não é pequena, se houver essa pulverização dos partidos, de que sobrem o Lula e o Bolsonaro como candidatos a presidente da República no segundo turno. Há essa possibilidade. Hoje ela se apresenta nas pesquisas, pelo menos. Isso pode ser mudado, e há pouco tempo para ser mudado até as eleições. No caso de Lula e Bolsonaro, quem é que ganha, quem é que agrega mais para o Brasil, no seu ponto de vista? O Lula ou o Bolsonaro? Datena, eu tenho muita dificuldade, em primeiro lugar, de votar no PT, não pelo Lula. Lula é uma ótima figura, uma figura de bom convívio. Eu fui governador 8 anos, com ele presidente da República, tivemos uma relação republicana correta todo o tempo, mas é o PT que vem junto que me preocupa, né? Com a sua visão de economia, com a sua visão atrasada de mundo, apoiando esse bolivarianismo arcaico aqui que nos cerca. Nós temos que ver o movimento em que a América Latina está fazendo de novo, né, para um extremo mais à esquerda. Isso é preocupante. E o Bolsonaro, infelizmente, está perdendo oportunidade atrás de oportunidade de fazer um governo mais ao centro, enfim. Mas em relação à política econômica, é claro que existe uma afinidade maior entre o que o PSDB prega, né, uma política liberal, de respeito ao mercado, enfim, mas também, obviamente, respondendo pelas questões sociais, do que o PT pregava. Mas na última eleição, onde o segundo turno se deu entre o candidato Haddad, do Lula, e o Bolsonaro, em Minas Gerais, nós não apoiamos nenhum dos dois. E olha que naquele tempo o Bolsonaro era a bola da vez, né? O Bolsonaro vinha, né, como um meteoro, né? E nós não encontramos identidade com nenhuma das duas candidaturas. Por isso, o meu esforço hercúleo de vários outros companheiros para não termos que ficar entre essas duas alternativas, e eu espero que nós possamos vir aí, a partir de maio, eu voltando aqui a conversar com você já lançado candidato, e a gente com o Eduardo já afirmado como candidato da terceira via. Eu tenho essa expectativa e vou trabalhar muito por isso, Datena. Aécio, por mim, foi uma boa entrevista. Faltou alguma coisa que você queira colocar ou não? Nada, foi uma ótima entrevista. Conversar com você, a gente esquece até que é entrevista, Datena, né? É um bate-papo, eu estou às suas ordens sempre. Eu ainda acredito muito que a política, com todos esses desgastes, ela é o único instrumento, sabe, poderoso que nós temos para mudar a vida das pessoas. Seja bem-vindo à política, desejo a você muito sucesso, Datena. Você faz bem a essa nossa atividade. Pode ter certeza disso, estarei aqui sempre às suas ordens. Muito obrigado ao senhor, um ótimo dia, abraço da família, fique bem. Abraço grande para você também. Deputado Aécio, um abraço. O nosso Aécio Neves, o Agostinho Teixeira, ele é criticado, mas ele entende de política, e acho que o quadro é esse mesmo, né? Ou o partido dele e o partido que faz união com o partido dele definem quem é o candidato, se é Simone, se é o Eduardo, se é o Dória, e fecham em torno dessa candidatura, ou não vai ter terceira via do lado deles. Agora, uma coisa é certeza, que o Ciro vai se manter em pé até o fim, vai. Que vai tentar disputar a terceira via, vai. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Isso me parece bem claro, e me parece claro também que dificilmente, pelo que a gente sentiu, o Moro será lançado candidato, porque primeiro o Moro não tem como ser lançado candidato a presidente da República pela coligação, se o ACM Neto, que é uma parte importante dessa coligação, não quer o Moro. Mas não quer de todo jeito, isso ele me falou pessoalmente, não quer o Moro como candidato a presidente da República. Falou, o Moro que dispute o que quiser aí em São Paulo, mas como presidente da República eu te garanto, te dou minha palavra que ele não sai. Isso foi ele quem me falou. Então me parece que uma coisa está clara, ou esses partidos que compõem a coligação da qual participa o PSDB se juntam e lançam um candidato e fecham em torno desse candidato, ou não vai ter terceira via nessa coligação. Ou será uma terceira via inviável. Terceira inviável. Seria nem terceira via. Agora, o Ciro, duvido que sente dessa mesa e que queira participar dessa discussão, mesmo porque ele não precisa. Ele já é
consenso no partido dele. Para que ele vai sentar para discutir se querem ou não dar a ele a chance de ser presidente da República? Ele já tem isso no partido dele. Por que ele precisa sentar numa mesa com outros partidos para ganhar a condição de ser candidato à presidência? Não é? Me parece claro que isso vai acontecer. Agora, eu não sei se depois do nome de consenso ainda não vai ter porrada dentro da própria coligação em cima de quem for escolhido como nome de consenso. Não sei. Acho que é muito pouco tempo para se aparar as arestas aí. E quem sair perdendo aí dificilmente vai sair feliz. É isso, acho que é isso mesmo. Do ponto de vista dos partidos que tentam encontrar uma terceira via, acho isso razoável, acho interessante mesmo. Mas é que eles não se acertam, né? Eles não se acertam. E aí se vai ser Simone Tebet, se vai ser João Dória, enfim... Eduardo Leite, eu acho estranho. Com todo nada contra o ex-governador do Rio Grande do Sul, nada contra, mas o partido dele não escolheu ele. Né? Não escolheu, vai ser difícil eles encontrarem uma alternativa, uma explicação razoável para dizer, olha, não vai ser mais o João Dória, vai ser o Eduardo Leite. Mas enfim, eu acho que o que é significativo, você chamou bem a atenção, é isso. Seja lá que nome for, não parece que vai conseguir o consenso, né, dessa coligação toda. Não parece. E o tempo está passando, né? E aí, lógico, o tempo vai correndo, não se forma uma terceira via, fica cada vez mais difícil. Quanto ao Ciro Gomes, acho que é isso mesmo, ele está apostando nesses 8%, algo parecido com isso que ele aparentemente já tem, está tentando buscar aliados no PSD, né? Porque o PSD do Kassab não tem, a princípio, um nome para presidente no primeiro turno. Dizem que depois o PSD tende a se aproximar de Lula, não sei, isso a história vai dizer. Mas o Ciro está tentando se viabilizar como essa, talvez, terceira via, né? É possível. A gente vai ver, né, o quanto há de grandeza, né, de espírito público das pessoas. Porque uma coisa é dizer assim, não, eu quero a união de todos para criar uma terceira via desde que eu seja o cabeça de chave. Né? Desde que eu seja. Se me escolherem, eu tô dentro. Se for outro, aí a gente já não vai chegar num acordo, né? Normalmente é assim, né, Datena? Que o Eduardo Leite ficou no partido dele. Não é à toa. Ele deve ter tido garantias enormes para ficar no partido dele. E a proposta do Kassab não deve ter sido tão boa assim para ele sair candidato à presidência da República pelo Kassab também. Tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Não deve ter sido uma proposta assim... Porque para eleger um presidente da República precisa de grana pra caramba. Eu não sei se o Kassab bancaria essa grana pra caramba pro Eduardo. Esses partidos coligados aí, só União, que era o partido que eu estava, tem 1 bi de caixa de campanha. Fora o que tem guardado já. Só União Brasil. Você imagina? É muita coisa. É muita grana. E mais o fundo eleitoral que vai ser aportado. Então, é muito dinheiro. É claro que ele preferiu a segurança do PSDB do que qualquer outra coisa. Segurança em todos os sentidos. E porque tem gente que defende o nome dele ainda para presidente da República. Agora, o Dória não vai engolir isso nunca na vida dele. Mas não vai engolir mesmo. Você imagina o Dória derrotado? Ele não queria sair do governo, pô. Ele ia tornar inviável a candidatura do Rodrigo Garcia. Ele não queria sair do governo. Diz que houve quase porrada ali, quase que se pegaram ali. Entendeu? Então, eu não sei se o Dória, vencido, vai simplesmente voltar para casa numa boa e ficar ali quietinho, ou então apoiar o Eduardo Leite ou a Simone Tebet ou quem quer que seja. Não sei se isso aconteceria numa tranquilidade tão imensa assim como acredito a Aécio e o pessoal todo aí.